Oi, pessoal, nós vamos começar mais uma aula de manejo de recursos florestais. Nessa aula de hoje a gente ainda continua falando um pouco mais sobre recursos naturais, mas a ideia principal é que a gente converse um pouco sobre a exploração dos recursos naturais, né? Essa maneira como é feita essa exploração. Só relembrando, a gente viu lá no nosso texto e viu no vídeo também que existem diversas definições acerca do que são recursos naturais, né? Eu trago aqui mais duas definições, onde uma delas é entendendo os recursos naturais como tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra na natureza, e um outro um pouco mais abrangente que ele diz que recursos naturais são todos os elementos da natureza, né? E como luz, solar, água, solo, os minérios, o ar e tal pelo homem, que são utilizados pelo homem com finalidade de desenvolver as mais variadas atividades. Então, tudo isso, todo esse tipo de elemento, né, disponível na natureza, que serve o homem de alguma forma, pode ser entendido assim como recursos naturais. Provavelmente, se você pesquisar um pouco mais sobre isso, você vai encontrar conceitos diferentes desses, mas não opostos, né, mas sim de repente complementar a esses conceitos. Então, para que a gente possa entender um pouco melhor a aula de hoje, sobre a exploração de recursos naturais, eu quero que a gente volte um pouco no tempo, aí, alguns milhares de anos atrás, né, no período paleolítico, ainda na Idade da Pedra, em que o homem se entendia nessa época, gente, para que você entenda essa relação, né, do homem com a natureza, o homem se entendia nesse momento, ele era um ser nômade e se entendia como um ser individual, ele não se entendia como um ser coletivo. Nesse contexto, então, o homem se via apenas como ele mesmo e sem se pertencer, né, a um grupo, né, não se via se pertencendo a um grupo, se pertencendo a uma família. Aqui o homem vivia como nômade, né? O ser humano vivia como nômade, ou seja, andava de lugar em lugar, caçando, pescando, se alimentando, e assim que aquilo ficava mais escasso, que aqueles recursos naturais ali ficavam mais escassos, então ele partia para outro lugar. Então tudo que ele precisava era de abrigo, alimento e água. E quando isso começava a ficar perigoso, começava a ficar escasso, então ele mudava. Não? Ou seja, assim que os recursos naturais daquele lugar onde ele estava ficava um pouco mais complicado de se obter para sua satisfação, então ele começava, né, a mudar de lugar para satisfazer as suas necessidades. No período neolítico, né, um pouco mais à frente no tempo, o homem passa então a se entender agora como um ser social, né, ou seja, um ser que precisa do coletivo para que ele consiga se manter. Né? Ele percebeu que vivendo em comunidade, vivendo junto, era muito melhor. Mas nessa época também, além dessa percepção, né, nesse período, além dessa percepção de que ele precisava viver na coletividade, ele começa a descobrir outras tecnologias, como a agricultura, como o fogo, né, como a pintura na, 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 nas paredes e tal, para que ele possa se comunicar. E isso é entendido então como a nova idade da pedra, né? Então, nesse tempo, o homem, para obter uma melhor condição de vida, ele começa a não mais somente esperar pela natureza, como vivia no período paleolítico, em que ele só caçava e pescava, ou seja, retendo apenas da natureza aquilo que a natureza já dava, mas ele começa a, de certa forma, a explorar um pouco mais, né, a agricultura, a fim de obter aquilo que ele precisa. Nesse momento também há a domesticação dos animais e o que vai provocar, de certa forma, uma variação alimentar um pouco maior do que ele tinha no período paleolítico, ok? O que acontece então? Basicamente, nesse período aqui, ele vai desenvolver mais tecnologias para que ele possa explorar da natureza aquilo que ele precisa, né? Então, se a gente fizer uma comparação desse período aí paleolítico, período neolítico, com os dias de hoje, a gente vai ver uma grande diferença, principalmente na relação do homem com a natureza, do homem com os recursos naturais, principalmente por que ponto, né? O primeiro ponto é que há hoje, obviamente, né, ao longo do tempo foram desenvolvidas mais tecnologias que permitiram explorar melhor a terra, né, fazendo uma agricultura mais eficiente, mas também permitiu que o homem pudesse armazenar melhor aquilo que ele precisava. Então, o desenvolvimento da técnica de acúmulo e o plantio proporcionou maiores transformações sobre o meio ambiente. Como funcionava antes? Para a gente resumidamente, né? Se o homem precisava de alimento, então ele caçava e pescava. Se ele precisava ele estava com sede, ele bebia água, né? E se ele precisava de abrigo, ele ia para as cavernas. Então, basicamente, aquilo que ele precisava, ele consumia naquele mesmo instante e não tinha essa preocupação de manter reserva. Hoje não, né? Com o desenvolvimento de técnicas de acúmulo, né? Melhor capacidade de armazenamento, bem como melhor
capacidade de plantio, né, melhor desenvolvimento, mais ferramentas, né, tecnológicas para uma agricultura mais eficiente, o homem consegue explorar com uma velocidade muito maior e consegue explorar com uma qualidade muito maior também. Então, esse equilíbrio entre necessidade de consumo, que era se eu preciso, eu tenho, eu busco, estava equilibrado. Agora não, além de eu precisar, eu consigo acumular. Então, o consumo é muito maior. Além de ter hoje a caça e a pesca, hoje tem ainda a necessidade de geração de energia, eu preciso de recursos naturais para isso. Eu quero acumular porque eu quero vender ou porque eu quero, de repente, né, me precaver aí por algum tipo de problema que possa vir no futuro. E além do extrativismo, eu tenho também a agricultura. Então, hoje meio que a balança fica um pouco mais desequilibrada nessa relação do homem com o meio ambiente. Isso é legal, né? Vamos relembrar aqui um pouquinho que existe a classificação dos recursos naturais, né? A gente viu no texto e viu no vídeo da aula anterior que existem os recursos naturais. Quanto à abundância, os recursos naturais podem ser classificados como recursos renováveis e não renováveis, né? Os recursos renováveis podemos entender como aqueles que estão inesgotáveis, né? Como água, como luz solar e o vento, por exemplo. Ou aquele que possui uma capacidade de renovação pela natureza, como a água, os vegetais e a agricultura. Então, a biomassa florestal, por exemplo, né? A floresta, por que quando uma fonte de energia, como uma matriz energética, depende da biomassa, depende de lenha, né? Depende de madeira para gerar o fogo, para gerar energia, por que, que isso é entendido como um recurso energético renovável? Porque esse recurso natural, ele não é, ele pode ser renovado com o tempo. Não é que tirou e no outro dia já está lá, mas com o tempo, né, existe no tempo humano, é possível esperar para que essa floresta de novo desenvolva biomassa suficiente para servir de combustível para uma matriz energética, por exemplo, tá bom? Isso já não acontece para uma termoelétrica que depende de combustível fóssil, né, como diesel e tal. Por quê? Até que haja uma renovação desse petróleo, né, desse elemento para que seja desenvolvido o combustível, né, gerações e gerações de pessoas já passaram. Então isso não pode ser entendido, não dá para ser entendido como algo renovável, né? Então, enquanto que a água, os recursos vegetais, nessa renovação é um pouco maior. Por isso que chama-se recursos renováveis. E os não renováveis, né, até aqui uma figura né, do lugar de extração de petróleo, são aqueles que não possuem capacidade de renovar-se ou que a renovação é muito lenta, né? Foi o que eu acabei de falar. Então, o tempo geológico é muito maior quando comparado ao tempo de vida humana, digamos assim. Tá bom? Então, são os renováveis e os não renováveis. Tá? Algo muito importante também, não é porque um recurso é renovável que a gente pode explorá-lo de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Se não houver o cuidado adequado, eles podem se tornar escassos, né? Então, por exemplo, a água não adianta ter muita água, é um recurso renovável, mas se essa água não for potável, né? Nessa perspectiva, a ONU, né, que são as organizações das Nações Unidas, divulgou uma nota, né, com previsão de que até 2050, por exemplo, aproximadamente 45% da população não terá água mínima, terá a quantidade mínima de água. Todo indivíduo, toda pessoa tem uma quantidade mínima de água para se manter, né, durante o dia. E a ONU acredita que até 2050 45% da população não vai ter essa quantidade de água mínima se nada for feito. Então, assim, é um recurso renovável, porém, se não for bem cuidado, ele não tem tanta serventia assim. Outro exemplo é o solo, também é um recurso renovável, mas nada adianta se ele não for um solo fértil, né? Da mesma forma, a ONU acredita que por ano aqui, ó, perde 50 mil quilômetros quadrados de solo, o equivalente a uma área do país da Costa Rica, né? Então, assim, também é preciso que haja um cuidado correto. Outro exemplo são as florestas. Tem esse aqui também que fala assim, um dado que diz o seguinte, ó, desde 1990 a gente perdeu já 190 milhões, 129 milhões de hectares de floresta. E cada dia a gente perde mais. Então, assim, existem os recursos renováveis, mas não é porque eles são renováveis que a gente tem que cuidar de qualquer maneira. Precisa se cuidar da forma correta, porque não adianta ele estar ali disponível se ele não estiver na forma adequada. Tá bom? Quais são os pontos principais aqui para a gente entender quais são os principais motivos de escassez de recursos naturais? E eu quero falar com vocês rapidamente sobre isso. O primeiro deles é um bastante conhecido, que é o crescimento populacional. Obviamente, né, se eu tenho uma grande quantidade de pessoas, quanto mais pessoas no planeta, mais recursos naturais são necessários para manter essas pessoas, né? Eu preciso de mais água, eu preciso de mais alimentos. Se eu preciso de mais alimento, eu preciso de mais área fértil,
eu preciso que avançar com a agricultura, eu preciso de mais animais, né, que servem para alimentar essas pessoas, eu preciso de mais transporte, eu preciso gerar mais energia. E isso aumenta a pressão sobre os recursos naturais. Outro motivo, aqui tem uma teoria de Malthus, você deve ter visto isso no ensino médio, em que ele falava, né, que era importante, por exemplo, que houvesse até de repente reduzir a taxa de natalidade, controle da quantidade de filhos. Ele falava, por exemplo, que epidemias e guerras, como a que a gente teve agora, são necessárias para que haja um controle populacional. Isso vocês podem depois ler com mais calma esse slide ou pesquisar sobre o assunto, ele é bastante interessante também. É só para citar aqui para que vocês possam ter essa curiosidade. Tá? Um outro motivo para que haja escassez de recursos naturais é um consumo desigual. Né? Então, existe o consumismo. O consumismo é, especialmente aqui, eu tenho um país, né, um exemplo de consumismo que é os Estados Unidos, e o consumismo também é um dos principais motivos para a escassez de recursos naturais. Então, assim, quanto mais eu preciso consumir, mais matéria-prima eu preciso para produzir novos produtos. Então, todas as vezes que a gente consome desnecessariamente, a mensagem que a gente vê para a indústria é que você pode fabricar mais indústria, que as pessoas vão comprar. Então, se eu compro uma roupa, se eu compro uma bolsa, se eu compro um celular desnecessariamente, você está enviando para a indústria uma mensagem dizendo vocês podem fabricar mais, que as pessoas vão comprar. E se elas vão fabricar mais, elas precisam de matéria-prima. E matéria-prima está na natureza para que possa produzir esses produtos, tá? Um outro motivo bem, talvez não conhecido tanto por alguns de vocês, mas muito importante, são o que a gente chama, é o que a gente chama de obsolescência, né? Existem aqui a obsolescência programada e a obsolescência funcional, né? Ou técnica. O que são essas obsolescências? A obsolescência é o seguinte, é quando basicamente um produto é criado para que ele tenha já uma quantidade de tempo definido para que ele lá na frente venha dar problema. Então, por exemplo, o cara já faz o celular, vamos fazer um celular mais ou menos assim, para que daqui a 2, 3 anos a pessoa já tenha que comprar de novo, né? Então, essa é uma obsolescência programada. Ou mesmo assim, cria-se um celular e de repente, daqui a 2, 3 anos, lança-se um novo sistema operacional que já não mais é compatível com esse celular. E aí você se vê obrigado a ter que trocar. E a obsolescência funcional ou técnica, na verdade, é esse exemplo que eu falei, né? E a obsolescência percebida ou psicológica é a obsolescência em que você sente uma pressão psicológica de comprar. Então, por exemplo, quem usa iPhone, né, que é uma marca de celular bem conhecida, quando lança-se um novo modelo, as pessoas que são é, fãs da marca se veem, né, se sentem obrigadas a comprar o modelo novo, justamente para se manter na moda, para se manter atual, para se manter o status. Então, isso também é um tipo de obsolescência, que é a obsolescência percebida ou psicológica. Então, esses aqui, relembrando, são alguns dos motivos de escassez de recursos naturais: crescimento populacional, alto nível de consumismo e obsolescência. E talvez existam outros, mas os mais importantes são esses. Tá bom, gente? Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E se tiverem alguma dúvida ou quiserem compartilhar algo da aula, fiquem à vontade para fazer isso no nosso grupo. Beleza?